Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha saudação a você, meu querido irmão e irmã, que todos os dias recebe esse momento de partilha, de reflexão da palavra de Deus, que deseja ser justamente um alimento para o seu dia, para que à luz da palavra você possa discernir os caminhos do Senhor para a sua vida. Então, é sempre muito bom partilharmos esse tesouro preciosíssimo da palavra de Deus. Hoje é dia 20 de agosto, a igreja celebra um grande santo, um grande teólogo, São Bernardo de Claraval, santo que viveu na Idade Média. Vamos então nos dispor para esse momento de reflexão e partilha, rezando a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e arde na igreja. Concedei-nos, por sua intercessão, que fervorosos no mesmo Espírito caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que a liturgia hoje nos propõe está em Mateus, capítulo 19, versículo de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como eu disse no início da minha fala, hoje nós celebramos São Bernardo de Claraval, um santo que pertenceu à ordem dos monges cistercienses, uma ordem muito antiga na igreja, fundada na Idade Média. São Bernardo também viveu na Idade Média e foi um grande teólogo no seu tempo. Ele se destacou na teologia por sua reflexão e também na mística, na espiritualidade. Era um homem de profunda oração e nos deixou por escrito belíssimos textos que nos ajudam a aprofundar esse mistério sempre novo, que é o mistério de Deus, que nós sempre descobrimos algo novo, como uma fonte inesgotável. E hoje a palavra de Deus prossegue o texto que nós escutamos ontem, e ontem nós escutávamos o evangelho daquele jovem rico que foi até Jesus procurando uma resposta àquilo que ainda faltava na sua vida para que pudesse ser perfeito. E Jesus, então, lhe faz aquele convite, aquele salto para deixar tudo, suas riquezas, e se dispor ao seguimento, mas ele foi incapaz de fazê-lo. Então o texto de hoje começa com essa afirmação de Jesus: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí Jesus utiliza essa comparação até meio exagerada, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Então, por que é difícil ao rico entrar no reino de Deus? É que nós precisamos entender que rico aqui representa, claro, aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, mas, acima de tudo, aquela pessoa que centrou a sua vida justamente nos seus recursos, no seu patrimônio, vive em função disso e para isso. Então, uma pessoa que assim se comporta, ela não tem no seu coração espaço para a boa nova de Jesus. Ela é incapaz de dar esse salto, de se desprender para obter algo que é mais valioso, que é justamente a boa nova do reino de Deus, é o seguimento de Jesus, né? Obviamente, tem muitas pessoas ricas que têm muitos recursos, mas são extremamente simples, né? São capazes de se dispor ao seguimento de Jesus e de servir os irmãos. Em contrapartida, nós sabemos, a maioria vive em função do seu patrimônio, dos seus bens. Isso é então um grande empecilho para caminhar rumo a essa perfeição a qual Jesus nos chama. Então, nós temos diversas interpretações para essa fala de Jesus. É mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Pode ser a agulha mesmo que nós conhecemos, mas no tempo de Jesus, uma das portas da cidade de Jerusalém era uma porta muito estreita e era chamada de agulha, de modo que era difícil até mesmo para uma pessoa transpor aquela porta. Pode ser que Jesus esteja utilizando essa imagem da porta estreita, né? Mas isso para dizer o quão é difícil para alguém que centrou sua vida, que construiu a sua vida fundamentada nos bens, nas riquezas deste mundo, de aderir à proposta de Jesus, de dar esse salto decisivo que muda a vida. Depois a palavra de Deus termina com essa promessa de Jesus. Pedro, então, depois desta fala, né, de que é muito difícil para um rico ser salvo, né, Pedro diz, mas nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber em troca? E Jesus então vai dizer que todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do seu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então Jesus promete para aquelas pessoas que foram capazes de abrir mão dos bens desse mundo para se dispor ao seu seguimento, Jesus promete a recompensa já aqui nesse mundo, 100 vezes mais. E, e no futuro, a vida eterna, a vida definitiva. Peçamos então hoje, meus irmãos, a graça de ter esse coração aberto, esse coração desprendido dos bens, das riquezas, dos valores que esse mundo nos oferece, e que seja Jesus mesmo a reinar na nossa vida, a conduzir a nossa história e nos ajudar a obter essa riqueza que bem nenhum desta terra pode comprar, que é justamente a vida eterna, a comunhão plena com Deus. Que Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.